fora do lugar ultimamente no nosso planeta? Dá uma impressão que há uma inversão de valores, inversão de uma série de coisas que parece até que às vezes o mundo caminhou para trás em alguns aspectos, né? Então eu percebo que essa é uma impressão meio que geral assim, né, do planeta, e que isso tem muito a ver com a evolução tecnológica que a gente vive, né, nos nossos dias, nas últimas décadas, e a disseminação de informações e de tudo que a gente vive hoje. A internet fez uma verdadeira revolução para o bem, mas também trouxe uma série de problemas junto com isso. Mas quando a gente vai consultar a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, não é isso que eles nos ensinam, porque na verdade existe uma certa contradição em relação a gente pensar que parece que o mundo caminhou para trás, porque os Espíritos nos ensinam sobre uma lei, né? Então Kardec, no Livro dos Espíritos, organizou as leis da natureza em alguns capítulos do Livro dos Espíritos, e uma dessas leis é a lei do progresso. Ora, se é uma lei, ela é inexorável, ela existe, é uma lei. E o que quer dizer essa lei do progresso? A humanidade progride, o nosso planeta progride, os planetas progridem sem parar, e cada um de nós, espíritos imortais, também progredimos incessantemente. No máximo a gente estaciona, pode estacionar algum tempo, mas a gente nunca retrocede. Assim nos ensinam os Espíritos. A gente nunca caminha para trás, sempre para frente. No máximo pode parar um pouquinho, mas a gente sempre caminha. E o planeta Terra não é diferente. Ele continua progredindo. Então a gente pode fazer um exercício para mostrar como isso é verdade, mas antes de fazer esse exercício, vale a pena mais um conceito que eles nos trazem nesse capítulo. Existem dois tipos de progresso que caminham paralelamente, mas que às vezes um vai na frente, na maioria das vezes ele vai na frente, seguido de outro tipo de progresso. O progresso intelectual normalmente precede, chega antes do progresso moral. E é o que a gente vive hoje. Por isso, talvez, essa impressão que a gente tem de que as coisas caminharam para trás. Porque primeiro vem o progresso intelectual. Então a gente está falando disso. Lembra, a gente fala de uma forma mais macro, né, no planeta Terra, e também individualmente, enquanto espíritos. Então primeiro vem o progresso intelectual, e depois ele é seguido pelo progresso moral, pelos valores, pela nossa capacidade de fazer o bem, de amar o próximo e tudo mais. O que acontece é que a gente, muitas vezes, quer que o mundo progrida para que a gente possa progredir. E esse é um erro que a gente comete muitas vezes. Então a gente está falando de planeta Terra e de indivíduo. E às vezes a gente quer que o planeta progrida para aí depois eu poder progredir. Sabe assim? Me dê condições para eu progredir aqui no planeta. Então eu preciso de dar uma cidade maravilhosa, perfeita para poder progredir no meu trabalho. Eu preciso estar em plenas condições para eu poder progredir e fazer as mudanças que eu tenho que fazer. Só que não é assim. Na verdade, o progresso do mundo depende do nosso progresso individual. E o que acontece, na verdade, aqui na Terra é que muitas vezes encarnam aqui espíritos em missão para trazer progresso para a Terra, seja ele intelectual,
né, através de conhecimento, tecnologia, seja ele moral. Então a gente vê espíritos que vêm trazer isso. E cabe a nós, né, estou incluindo todo mundo aqui, então, desculpe se tiver algum desses espíritos encarnados em missão aqui, mas cabe a nós seguirmos, aprendermos com isso e seguirmos os passos desses espíritos que vêm aqui em missão. Então, reforçando isso, o progresso ele tem que ser individual, e o progresso individual de cada um de nós, quanto mais nós vamos melhorando o nosso planeta, melhor. Isso para trazer a responsabilidade para nós. E o que acontece, na verdade, quando a gente for fazer, então, voltando naquele exercício que eu propus, que é o seguinte: se a gente for olhar a história da humanidade, a história da Terra, a gente vai lembrar de algumas coisas que vão mostrar para nós como sim a Terra vem progredindo. Há cerca de 2000 anos atrás, aqueles que se diziam cristãos eram jogados nos coliseus, nas arenas romanas, para serem devorados por feras, e o povo se juntava e aplaudia aquela carnificina. Aquilo era aplaudido e era um espetáculo, como hoje a gente pode ir ao cinema, a gente vai ao teatro, a gente vai assistir um jogo de futebol no estádio. Naquela época eles iam ver outras pessoas morrendo, devoradas por feras. Isso não tem mais. Até há muito pouco tempo atrás era considerado absolutamente normal pela maioria das pessoas você pegar alguém da sua terra que perdeu ali uma guerra ali, comprar isso da tribo rival e usá-la como escravo na sua terra, o que aconteceu no Brasil. Isso era considerado absolutamente normal, você comprar um escravo, comprar alguém, açoitar, dar chicotadas quando ele não se comportava. Isso era considerado normal, e graças a Deus hoje isso já é diferente. Embora ainda exista, a gente sabe alguns relatos do mundo, mas isso há um consenso de que isso não é certo, está errado. Para dar dois exemplos para mostrar como sim, nosso planeta evoluiu e nosso planeta cresceu. Só que a gente está numa época agora muito, muito delicada, porque a gente vem de mais de 2 séculos de crescimento em termos de tecnologia, em termos de crescimento de conhecimento, a física, a química, o surgimento da física quântica. Depois vem quem viveu no século passado nasceu na era do rádio, viu chegar a televisão, depois da televisão viu chegar o videocassete, depois viu chegar o DVD, e depois do DVD agora o streaming através da internet. Então a gente tem uma evolução muito grande em termos agora de conhecimento, de tecnologia, mas como os espíritos falam, a evolução moral não necessariamente segue de perto ou junto com esse conhecimento. Então ainda há um abalo muito grande na nossa sociedade por uma coisa tão nova que é a internet. E a gente ainda não sabe muito bem como lidar com isso. A gente não sabe muito bem como fazer com os jovens que nasceram com o celular na mão. Quando eu nasci, o videocassete, depois de alguns anos, foi uma novidade muito interessante. E hoje eles nascem com o celular na mão. E a gente ainda não sabe como lidar com isso. Não sabe como limitar essas informações que chegam para eles. Então ainda está essa bagunça. Mas os espíritos explicam que é assim que acontece mesmo. Que muitas vezes são necessárias verdadeiras revoluções para se abalar uma sociedade, como uma ideia que vem surgindo e eclode de uma vez, para fazer grandes mudanças, mas não necessariamente essa revolução vai fazer essa mudança, ela é o abalo. E a sociedade se reconstrói depois disso, e a internet é uma verdadeira revolução mesmo. E a gente ainda está em fase de reconstrução, de se construir, de entender, de construir e de usar essa ferramenta para o bem, como já é usada muito, mas de crescer também moralmente com isso.
E todos nós ainda estamos, vamos dizer assim, engatinhando, principalmente na questão do crescimento moral. Então, quando a gente fala em crescimento moral, a gente está falando de valores mesmo, das nossas atitudes, do nosso comportamento frente aos nossos irmãos, das pessoas que vivem conosco, convivem conosco, que a gente encontra pelo caminho, como é que a gente se relaciona no mundo, qual é a nossa ética, qual é a nossa moral em relação ao mundo. E é isso que a gente precisa agora crescer muito. E os Espíritos também nos dão um conforto, né? Então, o Espiritismo é chamado Consolador Prometido porque ele nos traz esse conforto muito grande. Em primeiro, nos dizer: fiquem tranquilos, todos vocês vão progredir, vão crescer, vão chegar no momento de uma evolução espiritual muito grande. Nosso caminho é longo até lá, é verdade, mas todos nós vamos chegar lá. E eles explicam que nós precisamos passar ainda por várias etapas até chegar lá. E aí eu trago também todos nós para uma lembrança muito importante, para um conceito muito importante de que a vida, ela é eterna, a nossa vida, enquanto espíritos. Que a nossa vida não começou no dia que nós nascemos aqui nessa encarnação e não vai acabar no dia que nós morrermos, que nosso corpo físico morrer. A gente já vivia muito tempo antes, muitos e muitos séculos antes, e nós vamos viver infinitamente depois. Só que a gente tem essa mania de olhar para a vida, para olhar para essa questão da evolução, de olhar para esse problema que é de como está o planeta hoje, como se a vida fosse só do berço ao túmulo. E a gente esquece o tempo todo de lembrar que a nossa vida é infinita e que nós vivemos aqui é só um pedacinho do que é a vida como um todo de verdade. Um pedacinho muito pequeno, é uma gota d'água no oceano que é a nossa vida de verdade. E aí a gente fica ansioso, desesperado, porque de repente a gente acha que a gente tem que evoluir tudo numa encarnação, chegar à perfeição numa encarnação, ou então que a gente precisa mudar o mundo nessa encarnação. Uma pressa terrível, uma urgência que não é necessária, porque como eu falei no início, a gente precisa fazer as mudanças interiores. Nós precisamos mudar para poder mudar o mundo. Porque aqueles espíritos que vêm em missão, eles são raros. Nós que estamos aqui na luta diária, trabalhando, cada um com o seu emprego, com o seu trabalho, com a sua família, a gente tem que fazer as mudanças internas. E acreditem, quando a gente muda um pouquinho, qualquer coisa na gente, a gente está mudando o mundo. A gente está contribuindo para a mudança do mundo. Mas Kardec, ele é um pedagogo fantástico. Ele traz de forma didática algumas lições no Livro dos Espíritos, também no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ajudam a entender melhor e também trazer isso tudo para o racional, porque ele fala, sempre prega que a fé do Espiritismo é uma fé raciocinada, é uma fé que a gente entende para poder ter fé. Então ele explica o seguinte: ele propõe primeiro uma graduação de evolução espiritual, uma graduação, uma ordem de espíritos de acordo com a evolução. Então ele coloca que são 3 ordens principais. A terceira ordem seria dos espíritos imperfeitos, a segunda ordem dos bons espíritos e a primeira ordem dos espíritos puros. Qual é o único espírito puro que viveu na Terra? Jesus Cristo. Então a gente já esquece: bom, isso aí eu não vou conseguir chegar tão cedo, vão precisar de alguns bilhões de anos para eu chegar lá. Mas a gente pode almejar, eu falo pelo menos por mim, não sei vocês, cada um faça a sua avaliação, chegar a ser um bom espírito,
gente pode almejar isso, é o que eu pretendo. Hoje eu preciso sair da condição de espírito imperfeito para a condição de um bom espírito. E Kardec nos explica, dentro dessa ordem, o que seria ser um bom espírito. E é o seguinte: seriam espíritos benévolos. E dentro dessa questão dos bons espíritos, tem algumas classes que ele coloca, né, que ele não vem tanto não tem tanto interesse nesse momento, mas o que ele explica mais ou menos dos bons espíritos, para resumir bastante. São espíritos onde prevalece mais o espírito sobre a matéria. Então se dá mais importância para as coisas do espírito do que para as coisas da matéria. As coisas da matéria acabam tendo uma importância muito menor para esses espíritos. Eles praticam mais o bem do que o mal, né? Mas são espíritos que ainda têm manias, têm seu jeitão, carregam uma personalidade. Não são espíritos puros ainda. Estou falando dos bons espíritos. Os espíritos imperfeitos é onde se predomina ainda a matéria. A matéria ainda mexe muito com esse espírito. Por exemplo, chega no final do mês, eu acho que eu não vou fechar as contas de casa, vou ficar no vermelho e entrar em desespero por causa disso. Querer ser primeiro, vou ter uma fila, falar que eu preciso passar em primeiro porque eu tenho mais direito que os outros. Entre inúmeros exemplos que a gente pode dar, os bons espíritos já não têm mais isso. Os bons espíritos seriam aqueles foram chamados de santos, e também o Chico Xavier, o Divaldo Franco, espíritos que vieram em missão aqui para a Terra. É isso que a gente pode almejar. Às vezes até algumas pessoas que não foram chamadas de santos pela igreja, né, mas que a gente conheceu, que a gente pôde estar perto e que praticavam mais o bem, pensavam mais nos outros antes de pensar em si. E Kardec, ele traz aí já no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, uma lista, e eu fui enumerando essa lista. São 19 itens para que a gente possa almejar ser um homem de bem. O homem aqui, ele quer dizer, estou falando do homem ser humano, né? Não o homem do sexo masculino, o ser humano de bem. E ele traz essa lista, é uma lista de 19 itens com alguns subitens. E quando a gente lê, a gente fala, puxa vida, né? Impossível, eu não vou chegar nisso, né? De jeito nenhum. Como é que eu vou conseguir chegar nesse ponto aí, né? De fazer tudo que ele fala para a gente fazer para ser considerado um homem de bem? Mas é aí que está o ponto, e que é um ponto muito importante. A gente não precisa entrar em desespero, porque a gente sabe que é muito difícil, que a gente erra, e a gente volta a errar, e a gente tenta melhorar, e a gente parece que está acertando, e de repente a gente erra de novo, e a gente cai outra vez. Mas, lembra que eu falei que os Espíritos ensinaram que o progresso intelectual precede o progresso moral? Primeiro vem o progresso intelectual e depois o progresso moral. E o Espiritismo, ele vem para isso, ele vem para explicar as coisas. Olha, funciona assim. Você morre, e todos nós vamos morrer, o nosso corpo físico vai morrer, e você não vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, e vai ficar lá para o resto da eternidade. Não, você morre. E aí você vai fazer um inventário de como é que foi sua vida e que precisa melhorar. Aí você volta e planeja essa volta. E aí depois de mais uma vez, quando chegar a morrer de novo, você faz outro inventário. Eu melhorei um pouquinho, tal qual, mas tem isso aqui que eu preciso melhorar. Sabe? É igual quando eu estava estudando para a prova do vestibular, muito tempo atrás. E eu lembro que hoje eu olho para trás e eu falo assim, puxa vida, se eu fosse fazer a prova do vestibular de novo, eu teria estudado um pouco mais tal matéria, eu teria praticado mais escrever, redação, porque eu acho que o meu desempenho ia ser melhor. E é assim que a gente faz, encarnação por encarnação, até chegar a um ponto que é do espírito puro, daqui a alguns bilhões de anos. E não assustem com os bilhões,
Eu lembro que eu falei, vamos fazer o exercício de olhar não com a ótica de quem está encarnado, com a ótica do espírito imortal, que a gente não precisa mais encarnar, que é o caso de Jesus, que é um Cristo, e outros espíritos, tantos espíritos puros. Mas, nesse meio do caminho, para dar um pouquinho mais de otimismo, a gente vai encarnando em planetas muito melhores que a Terra. Então a gente pode pelo menos se contentar um pouco com isso, né? Um pouquinho mais cedo. Se a gente fizer a lição de casa e for melhorando, a gente vai encarnando em planetas bem melhores que esse, onde não tem guerra, onde as pessoas todas se respeitam, então onde se vive em harmonia. Existem muitos e muitos e muitos planetas como esse, e a gente vai ter um direito de encarnar nesses planetas. E vai visitar a Terra, ou planetas como a Terra, só em missão, para ajudar quem está aqui, né? Ou querer reencarnar em missão, como acontece com muitos espíritos que reencarnam sem precisar reencarnar aqui. E aí, como eu estava te explicando, o Espiritismo ele vem trazer esse consolo, mostrar para nós que dá essa esperança. Gente, a vida não cessa, a vida não acaba, a vida continua. Se a gente se esforçar, vai valer a pena. Vai valer a pena passar pelo que a gente passa aqui, pelas dificuldades, pelas provas, porque a gente vai colher os frutos, não aqui. Como disse Jesus, o reino dele não era nesse mundo aqui. E a gente traz isso para o racional, porque primeiro a gente traz para cá, aqui, e depois vem para cá. Progresso intelectual, progresso moral. A gente entendendo, e às vezes a gente esquece, então eu acho legal, eu não vou ler todos os itens, mas está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, usar isso como um mantra, falar assim, nossa, o que eu posso melhorar dentro disso aqui? O que eu não atingi ainda que eu posso atingir? Quais foram as minhas atitudes hoje que eu não segui essa cartilha e que eu posso seguir amanhã? Racionalizando, até o momento que a gente vai conseguindo sentir o benefício dessas mudanças. E aí a gente passa a sentir como é bom quando a gente consegue fazer o bem. Como é bom quando a gente às vezes consegue se segurar e deixar o outro passar na frente, porque você vê que a outra pessoa está com mais necessidade. Quando a gente se sacrifica em pequenas coisas da nossa vida em prol de outras pessoas. A sensação é um pouquinho do que a felicidade que Jesus promete para nós. E aí a gente vai podendo sentir também a evolução moral. Aqui, sai daqui e vem para cá. Mas é importante que a gente conheça a doutrina, que a gente conheça a palavra e a vida de Jesus. Porque a gente precisa mesmo disso, que passe por aqui primeiro. Se a gente nem conhecer, fica mais difícil. Tanto que naquela graduação de espíritos, dos espíritos bons, Kardec coloca, tem aqueles espíritos que são benevolentes, são bons, mas ainda não atingiram o conhecimento moral. Tem aqueles espíritos que já atingiram o conhecimento intelectual. Tem os bons que não atingiram o conhecimento intelectual, aqueles que atingiram o conhecimento intelectual muito grande, mas ainda precisam desenvolver muito a parte moral, e tem aqueles que são sábios, que juntam tudo isso. Esses atingiram um grau de evolução muito maior. É isso que a gente busca, e deve buscar, com paciência, com calma, sabendo que o tempo sempre é de Deus, mas quando a gente cair, quando a gente falhar, levantar, vamos entender de novo, vamos buscar nos perdoarmos pelos erros, mas buscar evoluir sempre. Então é isso, pessoal, que eu queria deixar essa noite, trazer essa consciência, mais uma vez, estudar o Evangelho, estudar o Livro dos Espíritos, conhecer profundamente o Evangelho de Jesus, para que a gente possa trazer isso para dentro de nós e começarmos a praticar cada vez mais. Uma boa noite a todos.